para gravar, se não esqueço. Esqueci onde que liga. Não dá botão. Ah. Pronto. Desculpa aí, gente. Então, vamos lá. O nosso tema hoje, o nosso assunto hoje, nós vamos começar com arrebatamento da igreja, tá? Enquanto eu estiver falando do assunto, eu vou estar falando sobre alguns outros temas, da mesma forma que eu falei antes, e a gente vai começar a trabalhar esses temas. É porque cada vez mais que eu for falando, eu vou falando, ó, isso aqui nós vamos tratar no período tal, isso daqui, entendeu? Com arrebatamento aqui, não vai ser diferente, tá ok? Então, vamos lá. O que é esse arrebatamento que a gente tanto fala, né? Hoje nós vamos destrinchar isso daí, para vocês vão sair daqui entendendo tudo do arrebatamento, tá ok? Então, para vocês, o que é o arrebatamento? Pode falar, se tiver errado eu vou corrigir. Não precisa ficar com vergonha. O que é o arrebatamento? O que é o arrebatamento? O arrebatamento é quando Jesus, quando as pessoas que têm a vida entregada para Deus, que é antes da tem igreja que fala que é depois da grande tribulação. Não. Eu quero saber arrebatamento. O que é? É Jesus buscando a igreja, todo mundo que é dele. Os filhos convertidos. Isso, é a esperança. Não, de Deus mesmo, os entregues. Isso, é a esperança que nós temos, não é isso? No retorno iminente de Cristo. Tá? É o retorno iminente dele, que pode acontecer a qualquer hora. Tá? Para buscar os que são dele. Tá ok? Ou seja, para buscar os salvos, os que serão salvos. Tá? Pega aí para mim João 14, 1. Quem pode ler para mim do 1 ao 3? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Esse é o texto mais importante que a gente tem relacionado com o arrebatamento. É o mais importante. Por quê? Porque aqui é o próprio Cristo falando. Em outras palavras, eu vou para onde eu vou preparar um lugar para vocês, eu voltarei, eu buscarei vocês e os levarei para mim mesmo. Tá? Então, esse texto é o texto base, tá? Para a questão do arrebatamento. Porque ele vai... João 14, 1 ao 3. Porque ele deixa bem claro, ó, na casa do meu pai há muitas moradas, né? E depois ele vai falar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Tá? Isso nada mais é do que o arrebatamento. Tá ok? Não existe nenhum texto na Bíblia, nenhum, falando assim, ó, o arrebatamento vai acontecer assim, da forma quando e da forma como em que momento, não é nem da forma, em que momento que vai acontecer. Por quê? Porque se tivesse um texto na Bíblia me falando qual o momento do arrebatamento, vai tirar a iminência, tá? É aquilo que eu sempre estou falando, nós temos que viver, independente se é no pré, mid ou pós,
ou um arrebatamento parcial, que é uma minoria que defende, eu tenho que estar preparada, eu tenho que estar pronta, como se ele fosse voltar e me buscar agora. Não é se preparar para depois, para o amanhã. Não, é estar pronto agora, tá? Agora no texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quem pode ler? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. 16 e 17. Isso, é isso mesmo. Tomei a frente aí, Marcelo, que estava no gatilho. Pode ler? Que isso? Então, esse texto, nós vamos trabalhar muito esse texto, tá? Perfeito esse texto, hein? Esse texto é perfeito, Nossa. tá ok? Então, quer rabiscar a Bíblia de vocês aí, ó, põe risquinho, põe seta, põe o que vocês quiserem, Você passa um é marca-texto, perfeito, evangelizar um cidadão. põe um marca-texto aí, Nossa, porque é o texto que nós vamos trabalhar e nós vamos falar muito sobre esse texto. Qual que é? Que eu tô até agora buscando. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 17. Tá ok? Nós vamos trabalhar ele muito. Então, ó, eu falei para vocês que o primeiro de João, ele é a base. Esse daqui agora é um que nós vamos trabalhar muito. Depois nós vamos ter Mateus 25, do 1 ao 13. Esse vocês não precisam pegar não, buscar não, porque vocês sabem o que que é. É a parábola das 10 virgens, tá? Ou seja, quando Jesus ele conta a parábola das 10 virgens, ele termina lá falando assim, ó, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, tá ok? Então é Jesus falando. E ali a parábola, ela me mostra o quê? Ela me mostra 10 virgens esperando o noivo. Então, eu já vi tanta besteira em relação a essa parábola. Fora do contexto. Fora de contexto, a última que eu ouvi falar foi que Jesus, ele não é polígamo e que as noivas ali são as convidadas, as amigas da noiva. Eu já ouvi Só isso. faltou chamar as 10 noivas de prostituta. Os caras complicam o simples. Complica, faz umas viagens que não dá para entender. Mas o que que o texto está querendo dizer? O que que Jesus está dizendo com essa parábola? Olha, Fica ligado, preparado. vai ter 10, ele fechou o número 10, 5 nécias e 5 prudentes. Ou seja, todas tinham ali a unção, tem o óleo. Umas guardaram mais e as outras não, só tinha ali um pouquinho para o momento. Entendeu? Então, só que as 5 prudentes, elas vão entrar e as outras vão ficar. O que que Jesus está falando? Ó, vigia, presta atenção, estejam preparados para qualquer momento, que é o que eu acabei de falar. A gente tem que estar preparado como se ele fosse voltar nesse exato momento, tá? Ana, você acha porque, tipo assim, cada pastor, cada igreja, desde que se fala em arrebatamento, coisa, pega uma... Aliás, eles mudam, né? Cada vez o pastor muda. Porque, por exemplo, tem essa parábola das sementes que caem no lugar, tal. Aí depois tem essa das virgens. Aí tem igreja que fala que somente 25% das pessoas, por exemplo, quando eu frequentava a Igreja Universal, eles assim quase bem afirmando a posição do bispo, ele acha que somente, entendeu, 10 a 25% da igreja, das pessoas que estão dentro da igreja serão salvos. Porque tem uma passagem na Bíblia que fala isso, ou não sei que lá, eu não lembro agora, mas tem.
Aí essa das virgens, quando vai 10, seria porque 50% vai, 50% fica da população e depois pode ser outro? Não? Não é nada disso. Então por que 10? 10 é um número aleatório que Jesus colocou na parábola. O que ele está mostrando? Independente se são 10, se são 20, são 30, 40, não interessa. O que ele está mostrando? Que uma parte vai estar preparada e a outra não vai estar preparada. Mas tem algum lugar na Bíblia que fala porcentagem? Não existe isso. Diz se tiver 2 no campo, um será levado, o outro ficará. A parábola das 10 virgens, 5 vai e 5 ficam. Ele está querendo dizer o seguinte, que somente os prudentes, os que guardam o azeite, os que guardam a palavra, os que são realmente convertidos, que servem a Deus genuinamente, é os que vão subir. Porque estar dentro da igreja não significa estar salvo. Tá? Mas não tem aquele porcentagem. Tipo, é porque é uma forma dele falar nas escrituras de um vai, outro fica lá no campo. Mas eu acho assim, mas pô, nós aqui somos 5, né? Fora os meninos lá. Vai 2,5, fica 2,5. Então, não faz, entendeu? Então. Vai cortar metade minha e vai só a metade. Mas a gente pode conjecturar. Se eu for usar aí o exemplo da parábola das 10 virgens ou lá do campo, pode conjecturar. Que metade vai, metade fica. Mas a gente não pode afirmar com certeza. Porque o texto nos dá. Porque o senhor volta aqui agora. Eu tenho certeza que nós 5 aqui pega a trouxinha e acelera, parceiro. Que bom que você pensa isso. Não vai ficar ninguém pra trás, não. Que ficar na cata pro cabelo. Não, senhor, esse aqui merece ir. Então, mas a questão aqui, ó, o texto, o que vocês têm que guardar desse texto aqui? Esquece a porcentagem, tá, irmão Cina? O que a gente tem que guardar? A vigilância, santidade. Vigilância e santidade, tá? Isso são 2 requisitos extremamente essenciais, tá? Daqueles que esperam o Senhor. Se eu estou esperando Jesus voltar, eu tenho que guardar essas 2 situações. Eu tenho que vigiar e santidade. Vigilância e santidade. Tá? Lembra que eu falei para vocês, primeiro Jesus manda vigiar e depois orar. Tá? Quer ver o texto que diz aqui, que é bem claro? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes e 5 eram prudentes. As imprudentes, ao pegar as lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram também o óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Quer dizer que todas ficaram sonolentas e adormeceram. Tipo, a igreja, muitas vezes, dormindo, mas, aí diz o texto, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes, dei a nós um pouco desse óleo que vocês trouxeram, porque nossa lamparina está se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Aí saindo elas para comprar, aí chega o noivo. E ao chegar, encontra só as preparadas que vão entrar. E aí a gente pode fazer um paralelo com o que vai acontecer no arrebatamento, que é aquilo que eu falei para vocês. No arrebatamento, a igreja sobe, certo? Quem que vai ficar aqui? Os ímpios e os que foram enganados, que não aprenderam e não conheceram a verdade. Por exemplo, os judeus, principalmente. Tá ok? Mas aí lembra que eu falei para vocês que vai ter aquela sua vizinha que você falou com ela que isso ia acontecer e ela não te deu ouvido? Tá? É nesse sentido aí, porque quando elas adormecem, é por isso que Jesus vai brigar com os apóstolos, fala assim, mas vocês não podem ficar aqui orando, intercedendo, vocês já estão dormindo?
Por isso que o tema é muito importante, de vigiar, de vigilância, tá? Porque meu pai falava também, se cochilou, o cachimbo cai, Isso. né? Então a gente não pode deixar cair o cachimbo. A gente tem que estar vigilante, porque a gente não sabe a hora que ele vai voltar. Então a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado, né? Você vê, elas adormecem, mas a hora que elas escutam o noivo tá vindo, elas já estão ali de pé, prontas, 5 prontas e outras sem o azeite. Assim, foi comprar, perdeu o bonde. Que é aquilo, não adianta depois que a igreja subiu, o povo falar assim, nossa, é mesmo, era verdade, deixa eu procurar uma igreja aqui para eu ganhar minha salvação e subir também. Já. Não vai ter isso, tá? Seria mais ou menos essa parábola, não sei se vocês já viram que fizeram tipo um desenho animado, colocaram no WhatsApp, as pessoas carregando a cruz, aí os espertinhos cortavam, ia cortando, porque estava pesado. Quando chegou lá no final, tem o precipício, né? E você precisa da cruz. Quem não cortou, demorou a chegar mais, mas foi chegando e usava de pinguela. Não sei se você chegou a ver Eu vi isso aí. Mais ou menos, seria mais ou menos isso. Porque cada um tem que carregar a sua cruz. Se Jesus falou pra gente carregar a cruz, é pra carregar a cruz. Não é pra cortar. Não é pra né? cortar a cruz. Moça, eu vi aquele trem uma vez, tem tempo que eu vi. Eu achei interessante demais porque faz muito sentido. É porque as pessoas querem o caminho mais É fácil. o caminho mais fácil, né? Aí não, vou chegar primeiro, porque, né? Aí chegou lá, não tinha jeito de passar. Porque Só que não é assim. A cruz não dava o tamanho do buraco. O processo nosso de pecador para santo exige transformação. É verdade. Ninguém dorme hoje pecador e vira santo amanhã. Existe um caminho a ser seguido, tá? O vigiar e depois orar, o vigiar, eu entendo como seria se santificar. Não. Não? Vigiar é uma coisa, santificar é outra. Porque a pessoa santificada, ela já está vigiando uma vez, porque se ela está... Não? Tem muito que Não. escorrega na maionese, não assim. O vigiar... Ela deixa de ser santificada. Então. Quando você está santificado, você não escorrega na maionese. Quando você Ixi. está santificada, você tem o Espírito Santo. Se você escorrega na maionese, você perde o Espírito Santo. Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Não, essa questão de perder o Espírito Santo. Deixa eu te explicar. Uma vez que você recebe o Espírito Santo, vou dar um exemplo bem simples. Você está aqui. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e você busca santidade, porque Jesus falou, sede santos porque eu sou santo. Certo? O Espírito Santo vai estar em nós. O Espírito Santo só vai se afastar de você, Se você pecar. não se você pecar, porque você pode pecar, mas se Peca. você arrepender e não pecar mais, ele continua aqui com você. Mas se você continua no pecado diariamente, sem arrependimento, o Espírito Santo ele vai afastar de você. Tá ok? Mas por opção sua, porque você não quer saber. Então você vai virar as costas para Cristo e não quer saber dele mais. Entendeu? Mas não existe esse negócio, Espírito Santo aqui, Espírito Santo ali, Espírito Santo aqui, Espírito Santo ali. Não existe isso não. Até Tá? a Bíblia tem, parece uma passagem que fala que uma vez que foi, não volta mais. Como é que é? Não. Tem uma passagem na Bíblia, eu tô achando. É mais ou menos isso. Não tem, pastor Nelson? Assim, sabe a parábola do filho pródigo? Sei. O que aconteceu? Amém. O filho mais novo fala para o pai, dá a minha parte da herança que eu vou multiplicar, vou ficar mais rico com o senhor, quero gastar com os meus amigos, nós sabemos disso. O pai não queria dar a herança, mas deu, tanto que ele insistiu. E ele foi. Gastou tudo com as meretrizes, os amigos. Quando acabou tudo, ele lembrou da casa do pai. Aí ele volta, arrependido. E o pai faz o quê? Aceita. Abraça ele. Então veja bem, nós fomos convertidos. O Espírito Santo habita em nós. Mas se a gente fizer igual o filho pródigo, desobedecer, querer andar pelos nossos próprios caminhos, Deus não vai obrigar nós a ficarmos, porque nós temos o livre-arbítrio.
vai deixar nós irmos igual o filho pródigo. O que vai acontecer? Não é que o Espírito Santo vai sair de nós, como a professora falou. Uma hora entra, outra hora sai. Até porque se ele não vai sair, porque o Senhor deixou ele para consolar. Exato. O Espírito Santo Mas ele vai entristecer, né? Mas o que acontece? O Espírito Santo, a pessoa, com suas próprias atitudes, seus próprios atos, o que ela perde? Não é que ela perde o Espírito Santo. Ela perde a comunhão. Ela perde a comunhão. A comunhão. O que quer dizer o quê aqui? Quando ele volta para a casa do Pai, arrependido, ele volta a participar daquela comunhão. Então ele volta a participar da comunhão da casa do Pai. Mas quando ele estava lá, comendo as pelotas do porco lá, o Espírito Santo estava lá. Sabe por que o Espírito Santo estava lá? Porque só o Espírito Santo pode convencer nós do pecado e fazer nós nos arrepender. Se o Espírito Santo não tivesse mais nele, ele não teria como ele arrepender. O que ele perdeu foi a comunhão do Pai, mas quando ele se arrepende e volta, a comunhão é recolocada. Só que quando ele, a gente não mesmo o Senhor, só que quando ele estava lá, tudo bem, o Espírito Santo fica ao seu redor, ele nunca faz da gente. Okay. Às vezes estava até lá pela oração do pai dele, Também. entendeu? Não era nem por ele, mas estava lá. Só que aí acontece o seguinte, mas ele estava lá. Na coisa, e o Espírito Santo estava tomando conta dele pelas orações dele. Mas se naquele momento houvesse o arrebatamento, ele não iria, ele ficaria. Se não houvesse arrependimento, não. Não, então, estou falando, ele não tem arrependimento, ele está lá, ele Sim, não iria. mas aí nós estamos conjecturando. A parábola está ali para nos ensinar algo. A pessoa que ela se afasta, igual o filho pródigo, é igual às virgens imprudentes. Ela está sem óleo. Ela se afastou, foi para o caminho dela, não guardou o azeite, não ouviu o conselho do pai. Então, o Espírito Santo estava Exato. super do Se lado ela- dela, exato. mais do que do filho. Exato, mas se o Senhor voltar, se o Senhor voltar e não encontrou a tempo um arrependimento, fica. Exato. Exato. Mas não quer dizer que a pessoa, ao sair da presença, ela está condenada eternamente. Não está. Né? Ela tem a oportunidade de voltar mediante o arrependimento. Agora, esse arrependimento só acontece por intermédio do Espírito Santo. Mas na Bíblia tem uma passagem que fala que tem certas situações que se você vou deixar Eu acho que o que você está querendo falar é que quando você coloca certas situações, é que não há perdão. não há perdão. Então, não há perdão contra a blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Contra esse pecado não tem perdão. É o único. É o único. Que não tem perdão. Único, não existe outro. Mas não é só esse da blasfêmia, não. É que nem, por exemplo, quando tem tipo assim, por exemplo, tem pessoas que estão no altar servindo a Deus. Isso aconteceu muito. E de repente, eles simplesmente se deixam, entendeu? Desviam, ou por causa de dinheiro, Sim. E se afastam. E eles realmente, o que acontece? O Espírito Santo afasta de tal forma que o diabo entra e eles caem no mundo e não voltam mais para a hora. Mas aí é porque não houve arrependimento. Porque o Espírito Santo, ele buscou tanta sujeira, que o Espírito Santo ali, nesse momento, não é que o Espírito Santo desistiu dele. Não é isso. É que pela própria escolha, eu não quero estar mais contigo. Sabe aquele fogão? Já viu aquele fogão que tem a boca assim e fica um foguinho do lado? Você só vira o negócio assim, ó, e aí ele acende? Já viu desse fogão? Tem muito fogão assim. Ele tem a boca e do ladozinho assim, ó, tem um foguinho. Então, fica o foguinho o tempo inteiro ali. Fogão de casa. Tem um que fica o foguinho, porque não tô falando do elétrico, não. Tô falando do fogão a gás. Fogão a gás, tem uns modelos mais antigos que tem a boca e do lado fica um foguinho pequenininho. Então, quando você abre a válvula e sai mais gás, a boca ali acende. Isso é o Espírito Santo. A boca somos nós.
O foguinho é o Espírito Santo. Se você se arrepende e sai fora do seu pecado, é a válvula aqui, ó. Você vai pegar o Espírito Santo, vai estar dentro de você e aí é fogo para todo lado. Entendeu? Mas quando você não está disposta pelo livre-arbítrio que Deus te deu, se você não está disposta a caminhar com Ele e quer estar no mundo, o foguinho vai diminuindo. Mas ele ainda continua ali para te convencer do pecado. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia. Só igual, a pessoa pregou a vida inteira e saiu da igreja e foi para o mundo. Tem pessoas que o Senhor Ainda deixa resgata. ali. É igual uma linha de anzol, uma linha quando você está pescando. Você dá a linha para o peixe, quando é fé, aí o Senhor conecta com o Espírito Santo e o Senhor Jesus fala, agora pode chachar. Pum! Traz de volta. Sem pé, sem orelha, sem olhos. É mais ou menos assim. Agora, aí pecou contra o Espírito Santo. E explica aí, filho. Mas é o que o pastor falou aqui. É a parábola do filho pródigo. A blasfêmia Deus é tão bom, tão infinito em amor e misericórdia, precisamos entender isso. O único pecado que não tem perdão nem nesse século, nem no vindouro, é a blasfêmia, porque não é um pecado simples de cometer. Não é tão simples. Por quê? Para a pessoa cometer o pecado da blasfêmia, primeiro, ela tem que ter conhecido o Senhor genuinamente. Ela tem que ter andado com o Senhor, visto obra, milagre, falado da graça, pessoas arrependeram-se pelo testemunho dela, pela pregação dela. E lá pelas tantas, sei lá, se converteu aos 25, caminhou até os 50, lá nos 51 ela fala, Deus não existe, é tudo mentira, tudo enganação. Vai em todas as pessoas que ele puder ir, que ele antes falou para se converter, tenta convencer elas a não crer mais, a não caminhar mais com o Senhor, começa a investir tempo, dinheiro, tudo para poder tirar do coração das pessoas, falar mal da graça, falar que Deus não existe, que Cristo não existe, e mais, ela tem que morrer nessa condição. Ela tem que morrer nessa condição. Ou o Senhor vir antes e ela continuar nessa condição sem se arrepender. Aí sim. Eu acho que não precisa chegar tudo isso não. Mano. Sabe por quê? Porque até o último suspiro, quase impossível até o último suspiro na terra, ainda há possibilidades da pessoa se arrepender. Agora, a palavra de Deus diz, na sepultura quem me louvará? Me louvará. Uma vez que caiu na sepultura, nessa condição aí, sem se arrepender, esquece. A questão é o seguinte, os pecados, o que é pecado hoje é o quê? Nós temos a nossa luta da nossa carne contra o Espírito Santo. Carne e espírito o tempo todo, concorda? Sim. O pecado da blasfêmia é um pecado Espiritual. Eu declaro, eu conheci Deus, eu conheço a palavra dele e agora eu viro as costas e vou falar contra ele. Então, eu tô fazendo algo contra com uma coisa que eu conheço. Entendeu? Que é diferente uma pessoa, por exemplo, que não conhece a palavra de Deus, um ateu, por exemplo, ele não está blasfemando, porque ele não conhece a palavra. Mas a Bíblia não fala que a pessoa tem que conhecer Jesus. Mas não é questão a Bíblia falar isso, não é isso. A definição de blasfêmia é essa. E o texto é bem claro, não há perdão contra a blasfêmia do Espírito Santo. Falar mal do Espírito Santo. Contra o Espírito Santo. Qual que é a diferença que existe entre o pecado de Judas, entre a ação de Judas e Pedro ter negado Cristo? Judas traiu e Pedro... Judas traiu Jesus e Pedro negou. Qual que é a diferença? Já preguei aqui, vocês lembram disso? De certa forma, Judas traiu e Judas traiu por livre e espontânea vontade. O Pedro também. Ninguém pôs uma arma na cabeça dele. Pedro, entendeu? Teve medo, foi por medo. E Judas foi por dinheiro. Não. Judas não se arrependeu e Pedro se arrependeu. Teve isso. Simples. Judas teve um remorso, não se arrependeu genuinamente. E mais, quando ele tem aquele remorso, que ele veio na pessoa errada.
ele foi buscar misericórdia nos homens. Já Pedro foi no Senhor Jesus. Que é o único que dá Tá? Pecado, o erro, os dois cometeram. Certo? Os dois cometeram errado. Só que esse daqui teve remorso. Esse daqui teve arrependimento. Esse daqui... Mas aí foi pecado, não foi blasfêmia. Não, eu não estou falando de blasfêmia agora. Ah, tá, desculpa. Eu não estou falando de blasfêmia. Eu estou falando como que a misericórdia de Deus nos alcança. É disso que eu estou falando. Por quê? Eu conheço Cristo. O fato de eu ter me batizado, por exemplo, não me torna santa. Não. De forma alguma. São as minhas ações, são os meus frutos, a minha transformação que vai me aproximar da santidade. Agora, o meu batismo, ele é um só. O batismo, ele não me dá poder para nada. O batismo é um novo nascimento. Ponto. Confissão de fé Acabou. perante Eu a sociedade. Isso. Eu passei pelas águas, eu me tornei nova criatura. Basta uma vez. Se eu declaro Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, que você já conhece. Passei pelas águas, acabou. Eu vou continuar pecando depois disso. Só que eu não preciso voltar lá nas águas e passar lá de novo. Porque não é a função do batismo não é essa. A questão é, eu batizei, eu entreguei a minha vida para Cristo e agora eu tenho que andar com Ele. Se eu cair no meio do caminho aqui, eu tenho que entender que eu fiz algo errado, eu tenho que arrepender dos meus pecados, dos meus erros, pedir perdão para Deus e continuar. Entendeu? Se vai o Espírito seguindo. Santo sair de nós, porque nós pecamos, Alcina, tá todo mundo sem lascado. Espírito Santo. Tá? Mas vamos voltar aqui porque o assunto não é esse. O assunto aqui é Não, mas arrebatamento. o Marcelo ia falar um negócio aí. Pode falar, pastor. Não, eu só ia falar que o problema é que muitas vezes a gente fica classificando pecados. Por exemplo, o irmão estava no altar, pregador da palavra, ou era músico, ou ensinava na EBD, e de repente ele adulterou, está fora. Ou roubou, está fora. Quando na verdade, se não houver arrependimento, até de você falar mal do teu irmão, É pecado. é pecado igual adultério. Você acusar, por exemplo, sem ter prova, levantar uma calúnia, tudo isso é Sem pecado. conhecimento de causa. Você Sem já pregou isso aí conhecimento de também. causa. Vou lembrar. Tudo isso é pecado. Só que as pessoas colocam na prateleira de cima, algumas igrejas e pregam, inclusive, que você só não pode cometer adultério, fornicação para os jovens e homicídio, matar alguém. Só que esquece que a própria língua mata as pessoas, mata a alma da pessoa com a calúnia, com a difamação, e a pessoa não se dá conta, porque é um pecado que não é visível. Agora, adultério é visível, né? Espalha tudo, não, acabou, morreu. Às vezes a pessoa que adulterou, ela se arrepende de uma forma tão genuína e fica sentada lá no último banco, não vai ter liberdade para nada, vai ser caluniada, vai ser arrebentada pela própria igreja, mas ela vai entrar. Agora, às vezes o camarada que está pregando a palavra, mas ele fala mal de todo mundo, ele não vive o que ele está pregando, as pessoas pensam que ele é santo por causa que ele está no altar, mas não vai entrar, por causa da língua. Isso é verdade. Exatamente. Então vamos voltar aqui, vamos voltar para o arrebatamento. Foi outra aula já entrou aqui. Mas faz parte, é ensino. Outro versículo está em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Quem pode ler? 51 e 52. 51 e 52? 1 Coríntios 15, 51 e 52. Capítulo 15, 51 e 52. Isso. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso daqui tá claríssimo, tá? Paulo está dizendo o que aqui, ó? Nem todos dormiremos, ou seja,
Vai ter gente que morreu em Cristo e vai ter gente que vai estar vivo. Tá ok? Sorry. Então, o que Paulo está falando aqui? Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos nós vamos morrer até a volta de Cristo, né, gente? Mas o que ele está dizendo com o texto aqui, ó? Independente se você morreu em Cristo ou se você está vivo, todos nós seremos arrebatados. Esses aqui primeiro e depois esse daqui em segundo lugar. E todos seremos transformados e teremos um corpo incorruptível, que é aquilo que eu venho falando, e eu vou falar mais no final aqui, que eu venho falando. Eu falei, acho que semana passada sobre isso. Se o arrebatamento acontece no final, olha, a transformação do corpo tem que acontecer para estar com Cristo e já bater de volta para a terra. Não faz sentido. Tá? Porque olha o que Paulo está falando aqui. Principalmente no finalzinho, nós precisamos ser transformados com corpos incorruptíveis, porque a nossa transformação agora, ela acontece como? De pecador, fazendo o caminho para a santidade, não é isso? Não é essa transformação que tem que vir de dentro para fora? Sim. Então, a transformação que vai acontecer no arrebatamento a esse corpo de carne, de carne e sangue, não pode. Ele é um corpo transformado, é um corpo que vai ser glorificado para estar com ele, porque sangue e carne não entram no céu. Tá ok? Então é dessa transformação aqui que Paulo está falando. Até o Marcelo já pregou isso aqui, ele até falou que tem a esperança de rever a mãe dele do jeito que ela foi. Então quem morreu vai ter esse corpo transformado, Corpo glorificado. Não vai ter mais idade. Não vai ter mais idade. Vai ser não vai ser nem criança e nem velho, tipo uma meia idade, como Cristo, 33 anos, meia idade. Entendeu? Mais ou menos isso. Ela vai ter os traços daquela criança misturado com os traços de uma pessoa adulta. Entendi. Porque a pessoa que morreu com 90, 100 anos e a criança, o bebê que morreu, lá no céu, eu acredito assim, não está escrito isso. Não. Mas isso é uma conjectura. Porque tudo que está na Bíblia é exemplo. Se o Senhor Jesus morreu, foi crucificado aos 33 anos, por que não foi aos 18? Por que não foi aos 50? Tem um propósito, né? Exato. Tem um propósito. É a meia idade do homem, é uma idade de maturidade, tanto na mente quanto Faz sentido. no corpo, enfim, se conhece mais. É mais ou menos isso. Porque veja bem, eu com esse corpinho aqui morro com 50. Aí eu encontro Matusalém lá no céu. 970. Matusalém vai olhar para Deus e falar, aí Deus, como que é isso? Tá de sacanagem. Né? Então, assim, muito provavelmente esse corpo glorificado, eu não sei falar como que ele é, mas que nós vamos manter as nossas características, as nossas... Você entrar glorificado, a palavra é bem clara, um corpo incorruptível, já é um ganho mais, porque aqui só tem tranqueira. Vamos ser conhecidos, né? Sabe assim, vocês já viram, agora com a tecnologia é mais simples de vocês entenderem. Por exemplo, a professora Nathalie, do lado dela aparece uma imagem como se fosse ela. Você olha, você reconhece que é ela, mas não é o corpo dela, é uma imagem que você pode atravessar a mão, entendeu? Holográfica. É um holograma, né? Holograma que fala, né? Holograma. Exato. É mais ou menos por aí, assim, mais ou menos assim, tipo, pra vocês entenderem. Só que a gente não tem como afirmar que é Exato, assim. É uma conjectura, né? A gente sabe que vai ser mais ou menos isso que o pastor falou, porque Jesus não passou pela parede. Exato. Então, E mostrou o furo na mão, né? Não saía sangue. tá? Então a gente não sabe como que vai ser, a gente pode conjecturar. Até porque ele é o exemplo, então, se ele é o exemplo, o Senhor já fez primeiro com ele, com o que vai fazer com os salvos. A gente só pode conjecturar com coisas que não comprometem a nossa salvação. Você está entendendo o que eu tô falando?
eu conjecturar esse corpo, furo na mão, não tem sangue, sei lá, corpo de 33 anos, isso não compromete a salvação de ninguém. Eu não posso conjecturar com as bases primordiais de salvação, que daí eu estou no achismo, é minha opinião, isso não pode acontecer. Isso tem que ser aqui, no texto. Uma conjectura que a gente pode fazer é nesse sentido, aí dá. Fora disso, não. Não pode botar a salvação para escanteio. É isso aí. Não, nós falou no meio da sua explicação, mas estava dentro do texto, tá bom? Não, porque eu estou procurando aqui, tô procurando o texto aqui, que agora eu esqueci qual que é o texto que vai falar assim, que as coisas ocultas pertencem ao Pai, e a nós cabe ter conhecimento do que está, o que está em oculto pertence ao Pai, mas as que não estão em oculto, nós temos que ter esse conhecimento. Agora eu esqueci qual texto que é esse. Eu acho que é alguma coisa 16:16, 19:19, 13:13, alguma coisa assim. Eu lembro. É que eu sou ruim de guardar texto. Nossa, é ruim, imagina. Eu podia. Nossa, isso é ruim. Imagina o João Teixeira aqui. Eu podia perguntar pro meu amigo GPT aqui, mas eu não vou perder tempo agora não. Vamos continuar. Deuteronômio 29:29. 20 eu falando, ó. Aí o chat é Pastor, né? Lê aí, pastor, fazendo favor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Tá vendo? O problema é que o povo só lê a primeira parte. Gente, é muito nítido na Bíblia. O povo lê só a primeira parte. Não, quando você pergunta... Só vai falar se eu tô mentindo. Quando você pergunta uma coisa pro pastor e o pastor não sabe a resposta, ele vai falar assim, isso é mistério de Deus. Não é, pastor? A maioria vai fazer isso. E ainda vai dar esse texto. Assim, se não for... Exato. Se perguntar algo aleatório, mas se perguntar algo Sim. da Bíblia, ele vai falar, não, deixa eu pesquisar. Só para terminar, assim, para poder puxar a gente. Mas vocês não acham que aquela passagem da morte lá do homem rico com Lázaro, que aí depois o homem rico lá no inferno vê a Lázaro e pede até um golinho para avisar a família, mas Lázaro não vê o homem rico no inferno? Eu penso que não faz sentido as pessoas que morrerem e forem salvas serem as mesmas pessoas. Porque você já imaginou você chegar lá e você se ama? Você foi salva, mas pode ser que alguém da sua família que você ama não foi salvo. A tristeza que você vai sentir de saber que alguém não foi salvo. Então você vai perder a memória e você outra Não, pessoa. irmão, sim. Porque no céu não vai entrar tristeza. Tristeza é sentimento de carne. Carne não vai entrar. Isso não vai ter lá no céu. Não vai ter mais tristeza, nem pranto, nem choro. E nem memória passada. Nada. Você pode até ter memória, mas não vai ter tristeza. Mas pastor, como o senhor pode não ser triste, saber, vamos supor que vamos supor... É porque não vai ter carne no no corpo, não. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar uma coisa. Nessa parábola aí, que não é uma parábola, quando Jesus fala sobre isso, tá lá como a parábola de Lázaro e o rico, mas ela não é uma parábola porque ele dá um nome para Lázaro. Normalmente nas parábolas não se usa nome. E inicia assim, e Jesus lhes falou em parábola. Nesse texto não fala isso. Sem entrar nesse mérito ou não, nós temos os dois ali. O rico, que está ali, que é o que mais vai dialogar, ele reconhece todas as características dele, ele lembra que ele tem 5 irmãos, e ele vê Lázaro exatamente como ele sabia como é Lázaro. E ele dialoga ali naquele momento. Então, nós vamos ter consciência, sim. Só que essa tristeza... Mas ele estava no inferno e Lázaro estava no céu, não abriu nem a boca. Não, mas é porque a conversa não era com Lázaro. No céu quem falava era Abraão. Era Abraão que falava. Exato, mas... A conversa não era entre ele e o Lázaro. A conversa é entre ele e Abraão. Mas se teve o detalhe que Lázaro não abriu a boca, é porque significa que nós não vamos abrir a boca. Não, eu não posso afirmar isso dentro do texto. Eu não posso afirmar isso dentro do texto, sabe por quê? Porque como que eu não vou abrir a minha boca se eu vou julgar as nações com Jesus? Eu não vou ser muda.
Isso aí é totalmente incoerente. Eu não posso pegar, porque Lázaro, o texto está falando do rico e Abraão. O diálogo é entre os dois, não envolveu Lázaro. Lázaro, ele só está olhando. Ele só está olhando o que está acontecendo. Entendeu? Agora, porque ele não falou nada, eu não posso pegar esse texto para afirmar que quando a gente estiver lá no céu, eu vou ficar calada. Eu não posso fazer isso. Só cantando, como se fosse. Não, aí, então, se eu sou mudo, como que eu vou cantar? Não, assim, eu falo assim. Deixa eu te explicar. Nós, que quando subimos com Cristo, a igreja, quando a gente descer com Cristo em glória e a Nova Jerusalém estiver aqui, nesse meio tempo, nós vamos estar governando as nações junto com Cristo. Nós vamos ter o nosso papel, tá? Mas nós vamos ver isso lá no final do livro de Apocalipse. Quando eu explicar mais sobre a questão da Nova Jerusalém, vocês vão entender melhor isso, tá? Não. E quando a igreja volta... É para isso que nós estamos aqui. E quando a igreja volta, ela volta para julgar as tribos. Então ela vai ter que falar. Exatamente. Nós, os salvos, é que vamos julgar as 12 tribos. E por isso que nós vamos entrar como um corpo glorificado para não voltar corruptível, né? Exatamente, Claro, Porque para se não ser voltar corrompido. como carne, você vai ser vai. parcial. Malcina, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Sabe o que é mais difícil? Sabe o que é mais difícil? Finge que o pastor nunca viu falar de Jesus. E eu chego para ele e apresento Jesus e vou falar de Jesus para ele. Isso é a coisa mais fácil, é sopa no mel fazer isso. Hoje em dia, né? Qualquer hora. Quando você pega uma pessoa que não conhece Jesus, que não conhece Bíblia, que não conhece nada, É mamão com açúcar. é mamão com açúcar que você vai chegar e vai contar, a pessoa vai ficar assim, ó. Meu Deus. Agora, vai falar de Jesus, de plano de salvação e tudo mais, para uma pessoa que foi contaminada dentro da igreja, ouvindo os outros falando sem ter lido a Bíblia. Aí é problema. Se você não Aí tiver é problema. argumento e que o Espírito Santo tá fiado, você passa vergonha. Tô falando de mim. Tô falando de mim. Por quê? Porque eu pus muitas vezes o dedo na cara das pessoas. Várias vezes. Eu ponho o dedo na cara de você, Mas eu tô falando que eu fazia isso. Por quê? Porque eu ouvi errado, eu aprendi errado, eu acreditei naquilo até eu abrir a Bíblia, entender, ler e ver que eu estava totalmente equivocada. Entendeu? E eu vou dar um outro exemplo. Não pensa que eu tô pondo o dedo na sua cara. Não! Não é isso que ela falou, não. 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 Que isso? Eu só tô O que eu tô falando querendo é isso que dizer ela para a tá falando. senhora que é muito mais fácil. É muito mais fácil eu entender, eu fazer uma pessoa, eu conversar com uma pessoa que não. Vou dar um exemplo que você vai entender. Esquece. Não, tá tudo certo. Escuta, tira a questão da pessoa. Você vai entender agora melhor. Eu tenho 2 casas para limpar, certo? Uma tá toda detonada, toda bagunçada. Mas toda detonada. Lixo para todo lado, roupa para todo lado, brinquedo. 2 casas. Essa daqui, ela tá organizada. Eu só vou entrar e limpar. Qual que é mais fácil? Essa daqui é a pessoa que aprendeu de forma errada o evangelho. Essa daqui é a que não aprendeu nada. Entendeu o que eu tô falando agora? É muito mais trabalho para mim eu entrar na casa, tirar o lixo, organizar a casa para depois começar a limpar. Do que eu chegar na casa, ela tá prontinha só para eu limpar. Entendeu? Então é disso que eu tô falando. Por quê? Porque quando a gente vai falar do evangelho, quando a gente vai falar principalmente sobre esse assunto aqui do arrebatamento com as pessoas, quando a pessoa aprendeu errado, eu tenho que mostrar para a pessoa que ela aprendeu errado e ensinar o que é certo. Só que, infelizmente, as pessoas hoje, elas dão mais valor no que o pastor fulano, o pastor ciclano, não sei quem falou, do que o que está na Bíblia.
Quantas pessoas eu converso diariamente e as pessoas falam para mim, não, eu acredito nisso porque o pastor fulano de tal me ensinou assim, ou fala assim e prega assim. Problema. Vai que eu tô te vendo. Mas ir lá saber da verdade na Bíblia. Tá? Agora, Eu acho que todas as perguntas que eu fiz com você aqui foi tirar as minhas dúvidas da Bíblia, entendeu? Não de que pastor falou, que nem tipo assim, todas as vezes eu notei, eu falei a respeito de coisas que estão na Bíblia. De coisas que a gente, assim, tipo, não é que eu acho que é certo ou errado, mas porque existe essa coisa assim, por exemplo, não, somente 10% da população vai ser salva, somente 50%, somente 25%. Existe, todo mundo fala isso. Então, geralmente fala, e eu creio nisso. então não creia nisso. São conjecturas. Não né? creia nisso porque isso não é bíblico. Eu vou te falar o que é bíblico. Lá na tribulação, vou falar para a senhora o que é bíblico agora. Lá na tribulação, lá dá porcentagem. 1/3 da população vai ser destruída. Aí sim. Agora, essa parte de 20%, 50%, isso não é bíblico. Não existe nenhum texto na Bíblia que está falando dessa forma. Tá? Mas a Bíblia não fala que Deus fala com os filhos deles por parábola? Sim. Então, eu tenho que ver que A parábola que a senhora mencionou, falando aí da semente, ela não tem nada a ver com a salvação. Ela tá falando do evangelho. A semente é a mesma. eu sei, mas Eu tô com a mão cheia de semente. Eu vou lançar a semente, umas vão cair na rocha, outras vão cair no lodo, a outra vai cair como é que chama? Na pedra, na rocha, no espinho. Beira do caminho. Então, isso é a semente do evangelho, que eu vou... fala que o evangelho, se a pessoa não ouviu o evangelho e não permaneceu, jogou o evangelho. Ela ouviu, não permaneceu, ela não está salva. No final, acaba falando que somente aquele que aceitou é o que aceitou a Cristo. Sim. Sim, Então é assim, tem tudo a ver com a salvação, porque as que ficaram... a parábola da semente, da semeadura, não. Não tem a ver com a porcentagem da salvação que ela está querendo dizer. É. Isso. Tem a ver com salvação, sim. Não tem porque lá diz que dos frutos 100 por 1, né? Mas isso é fruto do que a semente fez na terra própria, na terra adubada, na terra preparada. Lançou 10, vai dar 100. Porque a terra era boa, nesse sentido. Mas não no sentido que a gente pode conjecturar uma porcentagem de salvos ali. O que você falou está correto, exatamente. Só vai dar fruto, ou só vai ser salvo aqueles que aceitaram a palavra, que a palavra fez morada no coração, e então germinou, deu fruto. Mas não dá para a gente estipular uma porcentagem de quanto, se é 10%, se é 25%, se é... A gente conjectura, por exemplo, com a parábola das 10 virgens. Se a gente conjecturar literalmente o texto, metade vai ser salvo, metade não. Entende? Mas é uma conjectura, porque na verdade só quem sabe quantos que vão salvar, o número de salvos é o Senhor Jesus, Deus. Nós Exatamente. É a mesma coisa, eu não estou aqui ensinando vocês. Vocês já não estão aqui com fome e sede para aprender da palavra de Deus? A minha fala aqui, ela está sendo jogada na terra ou na rocha ou nos espinhos? Na terra. Na terra. Isso significa dizer o quê? Que eu estou plantando a semente em vocês. Amanhã vocês vão frutificar e vocês vão fazer o que eu estou fazendo hoje. Esse é o propósito. Entenderam? É por isso que a gente tem que aprender o que está correto, o que é bíblico, para a gente poder passar para frente. Lembra que eu falei? Se eu beber água contaminada, eu vou ensinar contaminado. Se eu beber água da fonte, eu vou ensinar o que é reto, o que é correto. Entendeu? E a gente está aprendendo porque quando você pega um que tem um pouco de conhecimento, entre aspas, que aprendeu, né, na igreja A, B, C, D, mas aprendeu de ouvir, não de buscar o certo, não é fácil não. Não, não é. Tem uns aí que a gente luta, fala, é a mesma coisa falar com a cadeira aqui. Não é, e eu vou te falar mais. Eu gosto muito quando eu estou trabalhando, eu fico escutando muito podcast. Né, pastor? Eu fico escutando os podcasts.
E às vezes eu fico pensando, e assim, existem podcasts que eles estão discutindo algo que edificam. Mas me edifica porque eu conheço a palavra. Aí eu fico pensando, pastor, nas pessoas que não conhecem o evangelho e assistem um podcast daquele, o cara vai virar e vai falar assim, se 2 pastores, 2 teólogos não chegaram num consenso do assunto do que eles estão falando, eu vou preocupar com o cristianismo por quê? Exato. Então, assim, é muito... Acaba sendo uma faca de 2 gumes. Exatamente. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque eu sempre, quando eu vejo que eu assisto um podcast que vai ter briga ali, eu vou nos comentários e fico vendo os comentários das pessoas, sabe? Então é muito triste ver isso, porque para mim isso são 2, não vou nem chamar de pastores, são 2 teólogos querendo mostrar quem sabe mais e no fundo nenhum sabe nada, nenhum dos 2 sabe nada, porque se eles tivessem realmente sabedoria, eles não estariam fazendo o que eles estão fazendo ali num podcast, para trazer dúvida para as pessoas que não conhecem o evangelho, tá? É sadia uma discussão? Mas com pessoas que conhecem do que você está falando, mas quando a pessoa não conhece, não sabe nem do que é o assunto, a pessoa vai olhar e falar assim, se eles lá não estão entrando no consenso, então essa Bíblia de vocês é furada. Então tem que tomar muito cuidado. Continuando, Tito 2:13. A fé viva se manifesta em ação, santidade e evangelismo diário. O que o texto fala? Quem já achou? 13? 2:13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Amém. Tá? Você já estava com ela aberta aí? Eu não abri a hora que ela falou. Que é isso? Mais ligeiro que eu que não... Então, minha Bíblia a gente é isso que nos move, tá? É a nossa fé, é a nossa esperança na volta de Cristo. E é onde eu sempre estou falando. As igrejas hoje, elas não estão falando e não estão pregando a volta de Cristo. O povo está dormindo, igual as virgens. Tá? E aqui entra exatamente o que nós estamos falando. Nós temos 10 virgens, prudente e não prudente, 5 de cada uma. Nós temos 299 milhões aí de igrejas esparramadas aí, não sei nem quantas são. Então, 43 olha quantas. Nesse meio desse povo, muita gente está dormindo porque a esperança deles não está na vinda de Cristo. A esperança deles está em quê? No material, tá? Que quer ser abençoado, que quer ser curado, que quer isso, quer aquilo, quer... E esquece do principal, que é a vinda dele, que é a nossa esperança, tá? Então, continuando aqui. Apocalipse 3:11. É preciso estar preparado espiritualmente e viver em comunhão com Deus. Quem pode ler? 11, né? 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso é muito importante. Muito importante. Por quê? Primeiro ele está avisando, ó, eis que venho sem demora. Rapidinho. Aí o irmão vai falar assim para mim, nossa, Ana, mas isso aí foi escrito lá no ano 95, nós estamos dando 2025. Como que é isso sem demora? Deus é Jesus, Deus, né, é atemporal, para eles não tem tempo. Eu tenho uma resposta que vai no talo do camarada. A gente tem que fazer a obra, porque Jesus não quer perder ninguém. Pode falar. Eis que veio cedo sem demora. Ah, mas está escrito há mais de 2000 anos. Mas quantos anos você vive na Terra? Eu tenho 33, 35. Você vai viver só mais 35, não é nada. Porque daqui a 35 ele vai vir para você. Ou para condenação ou para salvação. Então vem rápido. 35 anos, estou aqui há 26, passou que não vi. Estados Unidos. Por que as pessoas são... O diabo é terrível na mente.
o mais difícil ele faz a pessoa acreditar. Porque ela nem sabe do que foi há 2000 anos atrás, mas ela vai lá nos 2000 anos para poder querer refutar algo que é tão simples de entender. Entende? Exatamente. Camaradas, quantos você tem? Eu tenho 50. Aí ele fala isso, 50. Se você viver mais 30, já é lucro. 30 anos passa que você não vê. E o Senhor vai vir daqui a 30. Ou ele vem para te condenar, ou ele vem para te salvar, vai depender da tua conversão, da tua escolha. Pronto. Simples. E aí o texto vai falar o quê? Ó, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Exato. Vigia. Tá? O que é tomar a coroa? É exatamente o que nós estamos falando aqui. Você tá buscando ser pecador, foi batizado, tá andando aqui com Jesus, buscando santidade, livrando do seu pecado, se arrependendo do seu pecado, não pecando mais, fazendo o dever de casa. Aprendeu a palavra, você começou a evangelizar, discipular, batizar, porque não é o que Jesus falou para a gente fazer? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Esse é o nosso dever de casa, certo? Isso aqui é o que a gente tem que fazer. Ele espera que a gente faça isso, por isso que ele é o cabeça. Por que ele é o cabeça? Porque a cabeça dele está aqui, é o que nos alimenta, é o que nos orienta para que o corpo, a igreja, vai agir, para fazer o que tem que ser feito. Mas ele não quer perder nenhum dos seus. É por isso que ele precisa de nós. Tá ok? Então, quando a gente vê essa questão aqui de ser preciso estar preparado, é preciso estar preparado espiritualmente e viver em comunhão com Deus, porque se a gente não está em comunhão, se a gente não está fazendo o dever de casa, se a gente começa a viver pelas nossas próprias pernas e a nossa razão do jeito que a gente quer, alguém vai tomar a minha coroa, tá? E esse alguém tem nome. E essa coroa, no final, nem é nossa. Deu um nó na cabeça agora, deu? Ah, deu. Então, abre aí Apocalipse 4, 10, 11. Tô aqui, tá na agulha. Leia aí, agora eu vou pedir pra você ler, irmão. 10, 11? É. Os 24 anciãos? É. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Porque eles jogam a coroa? Nós não somos dignos dessa coroa. É. Quando nós chegarmos lá com essa coroa, que é verdade, ele nos deu. Uhum. Mas a nossa incapacidade, a nossa insignificância em mérito de salvação é tão medíocre que nós não vamos ter coragem de ficar com as coroas, nós vamos jogar os pés dele e falar assim: Tu és digno, porque você ganhou essas coroas para nós. Isso. E pode ser que ele fala: não, fica com ela, teu galardão, mas que o sentimento vai ser esse, entende? A mesma coisa, você trabalhou a vida inteira e aí e o teu filho não fez nada, daí você dá para ele sei lá, uma herança. Se ele tem a consciência de que ele nada fez, ele vai falar: não, mãe, a senhora trabalhou, eu não sou digno. Mas o teu amor é tão grande, você vai falar: não, mas eu quero te dar. Beleza, mas não é digno. Os 24 anciães fizeram isso. Eles tiraram a coroa e jogaram aos pés do Senhor. Falaram: tu és digno. Forte, Não, que não fez nada. Forte, né? Forte, né? Reverência. Aqui eu escuto, mas é muito bom esse ponto. Tá correto, mas eu escuto muito o povo falar assim, ó: eu vou perder uma pedrinha na minha coroa, e eu fico brincando com isso. A coroa é uma coisa, o galardão, que o povo acha que um galardão é uma pedrinha na coroa. Não existe isso não é bíblico. Conjectura. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Um militar, ele não recebe as patentes? Condecorações.
é mais ou menos isso. O galardão é isso, Eu usei esses exemplos. Foi, né? tá? Não é pedrinha na coroa, não. O povo fica falando de pedrinha na coroa, não tem nada a ver. Galardão é isso. Porque vai ter uns que não vai ter Diga só- nada e outros vão andar até assim, de tanta pedrinha. O dia que eles falaram isso pra vocês, você joga Apocalipse 4, 10, 11. Eu falei, É, então, coroa nem é nem- sua? Essa coroa, você nem merece essa coroa, pai, né? Como não? Tá escrito que eu vou receber a coroa. Vai, mas fica esperto. Meu Deus. Não, e tem gente que acha que vai ter uma coroa, porque são várias coroas, né? Então vai ter uma, duas. Nossa. Mas vamos lá, caminhando. Então até aqui ficou alguma dúvida? Não. Perfect. O último texto relacionado ao tema. A Bíblia termina com uma declaração de esperança e urgência. Apocalipse 22, 20. É o último versículo da Bíblia. Aquele que dá Penúltimo. testemunho dessas coisas diz, certamente veio sem demora, amém? Ora vem, Senhor Jesus. Tá? O Maranata que vocês costumam falar. Tá? Então ele deixa bem claro, ó, certamente venho sem demora. Amém. Ou seja, eu estou confirmando. Ora vem, Senhor Jesus. Tá? Então, até aqui eu mostrei para vocês os textos que nós temos relacionados com o arrebatamento. Tem mais. Só que os outros, a gente tem que trabalhar esses textos. Esses aqui, que eu falei agora, foi citação só. Os outros, inclusive o 1 de Tessalonicenses, nós vamos destrinchar e trabalhar eles mais. Tá ok? Então, vamos lá, para a gente avançar mais um pouquinho. Arrebatamento, o que significa essa palavra? Rapture, Transformação. parausia, Isso, raptura, harpazo, harpazo. tá? Harpazo é você... Gente, vocês é chique demais com as palavras. Nunca ouvi falar essa palavra. Do Né? grego, harpazo. Harpazo é do grego e do Raptus. latim raptus. Raptus do latim e do grego harpazo. E do goianês. Arpão. Vou acelerar, você fala. Achou que eu não ia ter a resposta, hein, Danilo? Ai, acelera, senhor. Vai lá, ô Goiano. Alô, Goiás. Acelera, goianês acelera. Goianês é acelera, vem logo. Pega subindo. Pega subir. Pega subindo, porque descendo é contramão. Pois é, quando você tá lá pescando, você joga a linha, não joga? Aham. Mas quando você precisa efetivamente arrancar o peixe lá da água, o que você vai fazer? Joga o arpão e puxa, não é assim? Eu não sou pescadora, não, mas eu entendo mais ou menos disso. Que quando você quer arrancar de forma abrupta, é isso aqui, ó. Tá? Porque você vai tirar o peixe da água, às vezes o peixe é muito grande, você precisa de alguma coisa ali para te ajudar. Ou aquela Rede. redinha, tá? Mas o arpão é um exemplo bem... Você entender que tá? Ser retirado subitamente, arrebatado com força, levado de um lugar a outro, tá? Esse é o conceito de arrebatamento. No contexto bíblico, o arrebatamento da igreja é o ato sobrenatural pelo qual Cristo levará os crentes fiéis da terra para encontrá-los nos ares, antes do juízo final e da manifestação plena da sua segunda vinda. Tá? Então, esse é o conceito de arrebatamento. Tá? Nos ares. É o encontro com o Senhor nos ares. Tá ok? O texto lá que eu falei para vocês lá, que nós vamos trabalhar muito. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Qual que é o problema desse texto aqui? Trombeta. Que é a abençoada trombeta. Por quê? Olha o que o texto vai falar na versão NVI que eu tô lendo aqui, ó. Acharam o texto? Sim. 1 Tessalonicenses Aqui já. 4, 16 ao 17. Olha o problema desse texto aqui, onde o povo faz salada. O que o texto fala? Eu estou lendo a versão NVI. Pois, dada a ordem,
com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, que não é a última, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqui Paulo vai descrever, o encontro é nos ares, está bem claro, é na metade do caminho. Não existe a descida de Cristo aqui na terra. Ele não desce na terra, o encontro é nos ares. Cristo não vem aqui. Paulo deixa bem claro, vou ler de novo. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Mas até aqui não tem problema essa parte. O problema está no ressoar da trombeta. Por quê? Porque em 1 Coríntios, segura a trombeta aí, tá, gente? Ressoar da trombeta. E qual que é o problema dessa trombeta? Porque lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52, que vocês leram aí agora, tá dizendo o seguinte: eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos em Cristo incorruptíveis, e nós seremos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse texto, ele mostra o caráter instantâneo e glorioso do arrebatamento e uma transformação física e espiritual dos crentes. Aí qual que é a salada que o povo faz? Esse aqui é a última trombeta, esse que você leu por último. Aqui tá falando a última trombeta. E o outro fala só em trombeta, não foi? Sim. Um falou ressoar da trombeta e o outro fala de em Deus. última trombeta. Qual que é o problema disso? Quem defende o pós-tribulacionismo, por causa desse texto aqui, eles defendem que quando tocar a última trombeta de 7, a hora que tocar essa trombeta aqui, vai acontecer isso aqui que Paulo escreveu. Qual que é o problema disso? O problema disso é que no livro de Apocalipse eu tenho selos, trombetas e taças. Então, nessa ordem. Então, se tá levando a igreja aqui, na última trombeta aqui, E as taças? a tribulação ainda não acabou. Eu ainda tenho o pior que vai por vir, que são as taças. Aí, como que eles querem consertar a situação? Eles querem consertar a situação falando assim, não, mas é porque tudo vai acontecer na mesma hora. Não, não vai. O texto é muito claro. Você tem que fazer a leitura literal do texto. Obviamente que o livro de Apocalipse ele vai ter muita coisa simbólica, isso é óbvio. Mas quando você faz a leitura do livro, não tem como não ser de forma sequencial. Primeiro Jesus vai abrir os selos, são 7 selos. Cada selo vai acontecer uma coisa. Depois, as trombetas, cada trombeta vai acontecer uma coisa. 7 taças, cada uma vai acontecer uma coisa. Agora, vocês querem ver a curiosidade? Eu sempre trabalho no 7. Pega o livro lá de Apocalipse e vamos pegar lá as trombetas. Apocalipse 11. 7ª trombeta, Pega aí, pastor, já achou? 11:15. Isso, a 7ª trombeta. Lê para mim o que acontece na 7ª trombeta, por favor. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, de novo, que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade... Peraí, só um minutinho. Até aqui, vocês ouviram alguma coisa relacionada com o arrebatamento? Não. Não, né? Continua, pastor. Por favor.
Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo... Para. Olha aí, as nações se enfureceram e chegou a tua ira. Deus vai arrebatar a igreja no meio dessa confusão? Continua, pastor. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremotos, forte chuva de granizo. Cadê o arrebatamento aí no que o pastor acabou de ler? Em nenhum momento falou. Já é a conclusão aqui. Ainda que eu desconsidere e concorde com quem defende o pós-tribulacionismo, porque eu falei selos, trombeta e taça. Ainda que eu pegue isso aqui e coloque acontecendo os três juízos simultaneamente, ainda que isso aconteça, para acabar a discussão, me mostra nesse texto que o pastor acabou de ler, aonde está falando que nesse momento acontece o arrebatamento, que os santos estão sendo tirados da igreja, da terra. Entenderam? A Bíblia se auto-explica, a Bíblia se interpreta, tá? Então, eu não posso, porque é aquilo que eu expliquei para vocês. Se eu começo um estudo errado, um ponto errado, e eu quero continuar ele tem que bater com o que o resto da Bíblia fala. Se não bater, tá errado. Não, agora você convenceu que, para mim, na minha opinião, que não tem pós. Pela leitura do texto aqui, a igreja vai subir então, antes. Calma, mas aí, calma lá. Não sei que você vai mostrar outro texto que fala outra coisa. Então, calma. Na onde fala, agora vamos caminhar um pouquinho, mais um passo. Na onde o texto está falando aqui, que o pastor acabou de ler, é o texto que fala o que vai acontecer na última trombeta, certo? Ah, tá. Então, vamos lá. Então, no texto, existe alguma coisa relacionada com o arrebatamento? Não. No tocar da última trombeta, não. Não existe. Então, vocês concordam que aqui, enquanto tá tendo as trombetas aqui, tá tendo a tribulação. Isso é fato. Concorda? Sim. Então, vamos lá. Na sequência... Na verdade, desculpa, nesse texto ali, já está o finalzinho da tribulação, já está vindo já para concluir tudo. Já é chegado o tempo determinado, a tua ira sobre as nações, já é Armagedon, já praticamente. Praticamente. Mas eu ainda vou ter as 7 taças, que aí é a destruição total de tudo que nós conhecemos. Aí sim é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Porque as taças são a ira. Mas aí nós já somos loucos. Mas confirmou mais ainda que nós já vazou na braquiária aí. Então, agora vamos continuar aqui, ó. Quando você pega o 12, quando você vai pegar o 12, ele vai fazer... Quando eu for ensinar o Apocalipse, eu vou mostrar para vocês que o livro de Apocalipse é assim, ó. Vai e volta. Isso. Nhonhô. Isso. Nós não temos 3 TVs aqui? Aham. É como... Presta bem atenção no que eu vou falar. Quando eu estiver ensinando o Apocalipse para vocês, é como se eu falasse para vocês assim, gente, o capítulo 1 tá acontecendo nessa televisão aqui, então vocês prestem atenção. Agora, lá naquela televisão tá acontecendo 5, lá naquela outra tá acontecendo 10. Vocês não vão ter que ficar olhando aqui, depois lá e depois lá? O Apocalipse é mais ou menos isso. João tá aqui... Aí fala assim, João, olha para cá agora. Olhou? João, agora você vai olhar para lá. E escreve. João, agora sai daqui, não é para voltar para lá não, você vai para lá. É mais ou menos isso que acontece no livro do Apocalipse. Mas calma que eu vou ensinar e vou falar isso quando a gente estiver estudando o livro. Por que eu tô falando isso? Porque quando você pega a sequência aqui no capítulo 12, ele vai fazer isso.
Ele vai tirar o João da visão das 7 trombetas e vai levar ele para uma outra visão. Tá? Então, ele leva o João para uma outra visão. E depois dessa visão, desse intervalo aqui, falando de um assunto nada a ver com as trombetas, vem as taças. Entenderam? Então, eu tô pensando para vocês o que a Bíblia fala. Depois nós vamos trabalhar isso bem trabalhado. Voltando aqui, então. Esse Apocalipse vai dar o que falar, vou começar a estudar aí. Vai. Eu tô lendo 15 aqui, ó. Vai. Eu não vou nem falar, porque Então, ó, fala do aqui, trombeta esse texto de 1 Coríntios tocando aqui, que a gente trombeta. acabou de ler, mostra o caráter instantâneo e glorioso do arrebatamento, uma transformação física e espiritual dos crentes, que é aquela questão, o corpo do glorificado e a gente vai ser incorruptível. Aonde você aprendeu? Hã? Aonde? Eu perdi. 1 Tessalonicenses. Lá no Tessalonicenses. Eu tô trabalhando 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios ainda. Então, vamos lá. Vamos fazer só esse daqui pra gente encerrar, que eu tenho 3 minutos. Não. Tá muito bom. 3 minutos. Tomar café. O que acontecerá no arrebatamento segundo a doutrina cristã? Então, agora eu quero que vocês prestem atenção. Malcina? Presta atenção. O que acontecerá? Primeiro, então nós estamos falando o que vai acontecer no arrebatamento. Primeiro, Jesus aparecerá nos ares. Não ainda em glória sobre a terra. Não é o momento que ele aparece em glória. Tá? Desculpa. Não, tranquilo. Nesse momento aqui, pastor, pega para mim 19:11 aí, Apocalipse, já você tá com ele aí pertinho? Faz a leitura dele, por favor, no comecinho. 19:11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Esse é Cristo. Tá? Esse é o momento que ele vem. Esse momento ele vem em glória. Majestoso, poderoso, com todo o poder dele. Tá ok? Nesse momento aqui do arrebatamento é outro totalmente distinto. Nesse momento Jesus vem e só faz. É o noivo vindo buscar a noiva. Exatamente. Depois ele volta como juiz. Lembra do casamento judaico que eu expliquei? Então ele aparece nos ares, tá? Mas não em glória sobre a terra. Segundo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não foi isso que Paulo falou? Foi. Então, quem morreu em Cristo ressuscita primeiro. Depois, os crentes vivos serão transformados em corpo glorificado. Um piscar de olhos. Depois, ambos, os mortos e os vivos, all together, os ressuscitados e os transformados serão arrebatados nas nuvens, tá? Ou seja, serão levados. E os ressuscitados já vai estar transformado também no corpo do Sim. Sim. Ressuscita num corpo transformado. Por isso é que eu tô falando. Olha aqui, Jesus está aqui nos ares. Vem os mortos. Depois os vivos. Tá ok? E forma um povo só. Formam uma galera só. Jesus pega esse povo e leva para a casa do Pai. João 14. Tá Não ok? dá nem moral pro restante. Não vai dar moral pro restante. E a vida continua. Existe uma teoria, existe uma turma que defende o arrebatamento parcial. Eu nem falo sobre isso. Não vira confusão na mente. Vira confusão porque não existe, a Bíblia não existe isso na Bíblia de arrebatamento parcial, tá? Se vocês escutar isso, pega, joga no lixo porque não existe arrebatamento parcial. Isso é uma coisa que tiraram do arco da velha e a maior heresia que alguém pode pregar
esse arrebatamento parcial. Não tem segunda chance. É uma. É isso que eu queria. Luana, esse arrebatamento parcial que as pessoas falam, não seria porque depois do arrebatamento da igreja, porque não é antes do arrebatamento da igreja que vai ficar aqueles não sei quantos mil homens que vai ficar na terra evangelizando. Isso é depois. Então, depois. Aí não seria isso que a Isso, pessoa... eles não vão ser arrebatados. Vão reinar 1000 anos. Eles vão estar aqui. Eles vão estar aqui, mas aí quando morrer... Não vai ter morte mais. Não, pastora. Pastora não. Ana, eu quero dizer, Dana, eu quero dizer assim, eles não vão ser arrebatados, mas eles vão ser salvos. Só que aí... Sim, mas aí não tem mais arrebatamento. E como que eles vão Porque subir? Jesus vai estar aqui. Então, mas e como que eles vão subir? Eles não vão O reino subir, vai ser Jesus vai estar estabelecido aqui. O reino será estabelecido aqui na terra. Quem se converter durante a tribulação aqui, vai ter conversão durante a tribulação. Quem se converter aqui, nesse período, porque os salvos subiram. Quem se converter no período aqui da tribulação, Jesus não volta no final? Sim. Ele vai estar aqui reinando. Os que Entendeu? subir primeiro vai... Mas e aquela guerra Tá que no moral. Israel vai virar tudo sangue, todinho, o chão vai virar, a guerra vai ser tão grande que todo o chão de Mocinho, Israel vai se isso aí é transformar em assunto. sangue. Isso aí é lá do Apocalipse, isso aí não tem nada a ver com o que a gente está falando agora. Isso daí, nós vamos ver isso lá no livro de Apocalipse. Agora a gente só está vendo arrebatamento, tá? Isso aí Mas leva, tem os salvos. tem, mas leva tempo A para... segunda parte dos salvos, né? Como é que é? Vamos... Acabou. Só vai ficar doida. O último aqui para a gente encerrar. O povo de Deus se reunirá com Cristo para estar com Ele eternamente, tá? Esse evento marca a reunião da igreja com o Senhor, a conclusão da era da graça, ou seja, findou a era da graça. Nós não estamos no período da graça? Fim da dispensação. Aí, isso. E o início dos eventos finais da escatologia. Tá ok? Ok. Então tá, então. É isso aí. Então, Numa nós outra aula paramos- Você dá um pinceladinha, porque eu não entendi muito bem, não. O quê? Esse finalzinho aí. Na É, próxima, assim, vai ser o gancho da próxima. Isso. né? Eu parei no 13. Então, você lembra que você gosta do Lula? amo de paixão. Todo mundo vai lembrar agora. Vamos orar para Por isso que eu falei isso, que daí vocês não vão esquecer. Querem orar conosco, irmãos? Lucas. Ainda bem que gravou. Essa daí eu Eu quero amo tanto assistir Molusco. quanto antes. Eu amo mais Da salva da longe de mim. tribulação aqui com a segunda. Vamos agradecer. Que fala que se arrebatar pela segunda chance. Que dá confusão, mas hoje você foi. Não existe esse negócio de arrebatamento parcial. Vamos agradecer rapidinho. Abriu, fechou e quem foi? Vai, Daniel. Agradece para nós, rapidão. Vai, acelera. Não perde tempo, não. Praticar orar. Glória a Deus. Altíssimo e soberano Deus, Pai nosso que se habita no céu, voltamos aqui na tua presença, Senhor. Graça te damos por essa oportunidade de estar aprendendo mais da tua palavra, conhecendo a ti mais, Senhor, porque não conhecemos quase nada. Mas temos o desejo, Senhor, de conhecer tu e morar contigo no céu. Abençoa cada um aqui, os que chegaram agora, os que estão a caminho. Guarda todos nós, Senhor, livre do mal. Não deixa, Senhor, que ninguém nos engane fora da tua palavra. Graça te damos por tudo, no nome do teu Filho, que é bendito e eterno. Amém. Deus abençoe. Mais rápido, Gracinha. mais rápido que essa. Vamos tomar um café e vamos regressar. Nossa, Onde você caiu? É, mas é isso. Parece que cresceu mais? Cresceu. Convicção. Tanto tempo que não vem mamar nunca, mas até mudou ali. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem paciência, tem paciência. Sim. Mas hoje eu aproveitei, você viu, né? Bom, Mas eu necessitei muito de Deus ter necessitávamos Deus teu aí. aqui